Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que estão do outro lado dessa live nos assistindo, eu também cumprimento com a paz do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé para estar dando abertura neste culto com uma oração. Os irmãos que precisam de oração. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando. Grandioso Deus, eterno Pai, Pai de toda honra, Pai de toda glória. Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, diante da Tua presença, Pai. Senhor, venha nos perdoar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Papai querido, Papai amado, obrigado, Senhor, por estar na Tua presença. Obrigado por estar aqui mais um dia adorando o Teu santo nome, Senhor. Papai querido, Papai amado, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, cada irmão que está presente aqui hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, Tu conheces o oculto e o profundo de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se alguém estiver precisando de cura, Senhor, entra com cura. Se alguém estiver precisando de libertação, Pai, entra com libertação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, cada coração. Pai, em nome de Jesus, que toda enfermidade, Senhor, todo levanto de Satanás contra essa igreja, contra o lar dessas pessoas que estão aqui, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu também te peço, Pai, pelos irmãos que estão do outro lado dessa live, ó Deus. Visita, Pai, cada um. Senhor, eu não sei do que eles precisam, mas o Senhor sabe. Vai visitando, Pai, este coração, Senhor, que está angustiado, este coração que está com ansiedade. Vai visitando, Senhor, essas pessoas que estão querendo suicidar, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo esse demônio da morte, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, visita, Pai, a nossa irmã Silvana. Visita, Senhor, o nosso irmão Mauro, Senhor, lá de Pedregulho, Senhor. Visita as famílias deles, Pai. Pai, eu não sei do que eles estão precisando, mas o Senhor sabe. Acampa teus anjos lá naquele lar, Senhor. Vai repreendendo todo o mal, toda a fúria de Satanás contra aquela família, Pai. Em nome de Jesus, Papai querido, Papai amado, abençoa a vida dos irmãos que estão a caminho vindo para a igreja. Livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, Pai. Papai querido, Papai amado, em nome de Jesus, vai curando, Senhor. Vai curando aquelas pessoas que têm diabetes. Vai curando aquelas pessoas que têm hepatite, Pai. Vai curando, Senhor. Vai entrando com cura, Senhor. Aquelas pessoas que têm câncer, Senhor. Vai curando, Pai. Porque eu creio que o Senhor pode curar, Pai. Toca nessas pessoas nessa noite. Entra com libertação, Pai. Senhor, visita o meu irmão Maílson, Pai. Visita a minha sobrinha Ana Júlia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe do que eles precisam, Pai. Guarda, livra de todo mal em nome de Jesus, Pai. Eu creio que logo todos vão estar na Tua presença, Senhor, porque Tu és fiel e maravilhoso. Do mesmo jeito que o Senhor tirou eu e o meu esposo daquela vida, Senhor, eu creio que o Senhor vai tirar eles dessa vida, Senhor. Pai, visita minha sogra, visita minha cunhada, Pai. Em nome de Jesus, vai libertando, Pai. Eu creio na Sua libertação. Visita o Sérgio, Senhor. Visita a Dona Graça, Pai. Vai visitando essa família, Pai, em nome de Jesus. Vai repreendendo todo o levanto de Satanás, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tu és santo e maravilhoso, Pai. Venha manifestar a Tua glória aqui nessa casa esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és santo e maravilhoso. Venha usar os levitas que vai cantar nessa noite. Venha usar o pregador, Pai, em nome de Jesus. Tu és santo e maravilhoso. Guarda, Senhor, cada vida que está aqui presente, cada vida que está do outro lado desta live, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. A nossa irmã Tasmânia já está com oportunidade de estar fazendo o seu andar também. Cumprimento os irmãos da igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos da live com a paz do Senhor. Irmãos, eu
tinha três hinos da harpa que eu ia louvar, mas eu senti no coração de louvar o número 15, amém? E peço a ajuda dos irmãos. Os irmãos todos conhecem, né? Vamos pôr vontade nessa voz. Hoje eu não estou passando muito bem, mas a gente está aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, irmãos. Eu vou estar louvando o hino da harpa de número 8. Número 8, irmãos. Amém? Os irmãos acharam? E os irmãos da live, irmãos, que puder estar curtindo, compartilhando, tá? Para poder chegar em mais lares, mais lugares. A gente nunca sabe, né? Aonde chega, mas
Cristo sabe quem que precisa e quem que necessita. Amém? Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. E nas fraquezas está comigo. Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoa nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Agora vamos estar escutando a palavra inicial. A nossa irmã Maria das Graças está com oportunidade. Glória a Deus, aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, majestoso. Oh, aleluia, aleluia! Manifesta, Senhor, a tua glória. Ai, Senhor, irmã. Senhor Jesus. Amém. Cumprimento
está ouvindo, assistindo nós, né? Eu vou trazer uma palavra agora para todos. Os que estão aqui, vocês estão em casa também, que tem suas bíblias, seu celular também, dá para ver, para ler bastante coisa. Não só para ver outras coisas, mas para ver a palavra de Deus também, falar com Ele, né? Não é só para isso, não. E louvar, hino, né? Então vou buscar o Senhor, porque precisa, Ele está aí, Ele está no meio de nós. Não pensa que ele vai, fala que Ele vai voltar. Tem um dia sim, mas Ele já está no meio de nós. Ele está ajudando nós em todos os momentos, cuidando de nós, da saúde, do trabalho, da vida financeira. Ele está no meio de nós. Então, basta crer. Então, eu vou ler aqui em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Só até aqui. Glória a Deus, aleluia. Jesus está falando, Deus está falando. Se creres nele, ele já tem um lugar preparado para nós. Precisa só acreditar e seguir os passos dele, seguir os caminhos. Porque não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, seguir o caminho reto, o caminho certo. Porque muitas vezes você até quer ir para a igreja, você até quer buscar, mas parece os inimigos, porque não é amigo. Amigo é verdadeiro, inimigo é os mentirosos. Parece aqueles inimigos para te tirar do caminho, tanto o homem como as mulheres. Ah, não vai não, vamos para outro lugar. Ah, vamos em tal lugar hoje. Ah, mas eu não posso. Pode, é só hoje. O que tem? Não dá nada não. Vamos. E aí você cai. É onde que muitos caem. Cai nas drogas, cai nas bebidas, na prostituição. Vai caindo em tudo. E aí quando vê, está lá no buraco, está na lama. Então, pede para Jesus, que é só Ele que é o caminho, a verdade é a vida. Glória a Deus. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E não estou assim, graças a Deus, eu gosto muito da palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ai, tô até perdida, irmãos. Ai, eu tô tão feliz, sabe? Hoje de tarde eu tava ali orando e o Espírito Santo fez um renovo na minha vida. E assim, eu tô muito feliz, tô rindo à toa, sabe? Mas assim, Deus é fiel, porque às vezes a gente, né, é ser humano, a gente fica meio assim, dá vontade de desistir e tudo. Mas aí Deus te mostra lá de onde que Ele te tirou, tem aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Aí vai te alegrando o seu coração. E aí vai mostrando tudo que Ele tem feito e as coisas que Ele ainda tem para fazer na vida da gente. Aí Deus fez um renovo no meio tão grande que eu tô tão feliz que eu tô até atrapalhada. Eu tô rindo à toa. Glória a Deus. Deus Tu és é maravilhoso, Senhor. Mas quem conhece a nossa vida, né? Sabe de onde Deus tirou nós. Pela honra e glória de Deus, já vai fazer 4 anos agora, né, amor? Que nós aceitamos Jesus na nossa glória. Vida como nosso Aleluia. Salvador. Deus tirou, irmãos, eu não tenho vergonha de falar, nós do vício das drogas, porque nós era Tu és viciados. maravilhoso, Senhor. E assim, Deus pegou nós lá do fundo do poço e transformou nós. Hoje nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, aqui na frente do trabalho da igreja, pela honra e glória de Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus de onde Ele tirou nós.
Porque hoje nem era para nós estar aqui, se nós tivéssemos ficado naquela vida. Aí depois me presenteou com a minha filha, que eu não podia ter. E Deus também me honrou, me deu a minha filha. E hoje sim, eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Eu vou estar cantando um louvor. Os irmãos que souberem me ajudam. Eu estou um pouquinho nervosa, mas vai dar certo. Meu Deus, aleluia. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia, eu creio, Senhor. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, a esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Ninguém é como o nosso 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 Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando nessa noite, irmãos. Ninguém é como o nosso Deus. Dá lugar para Deus trabalhar na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. O nosso pastor vai estar trazendo uma saudação e está apresentando os irmãos que estão presentes aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Também aos irmãos da live, a paz do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Graças a Deus, irmãos. A Bíblia, a palavra do Senhor Jesus diz assim:
Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Não é fácil, irmão. Só pode chegar a Deus quem Deus chama. E a Bíblia diz que há uma diferença. A questão não é só chegar, e sim permanecer. Não tem como. Ah, eu cheguei. Irmão, a questão é permanecer. Nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, quantas pessoas chegou, mas não permaneceu. Qual que é a diferença, irmão? Que para quem chega e não permanece, não tem salvação. Entenda aí, irmãos. Quem chega e não permanece não tem salvação. Mas há salvação para quem permanece, para quem persiste e insiste. Nós olhando a palavra de Deus, quantas pessoas, irmãos, chegaram a Deus através da voz, através do louvor, caminharam com Deus, mas não persistiu. E a Bíblia deixa claro, irmão, quantos homens que andaram com Cristo Jesus, mas não havia uma permanência. Que permanência é essa, pastor? Uma conversão, uma pessoa convertida sinceramente, convertida de alma, de entendimento, uma pessoa dessas, irmão, que olhava e dizia assim: olha, pode vir o que vier acontecer, e não vai deixar Jesus. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele. É tão lindo quando a pessoa toma essa atitude. Eu preciso. A Bíblia deixa claro que, irmãos, até mesmo por curiosidade, quero ver quem é esse. E a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele vai chegar até você. E a Bíblia deixa claro lá no livro de Lucas, capítulo 19. Que hora que brotou no coração daquele homem? Irmão, atitude, com precisão. Ele tomou uma atitude, sem pregador. Não houve alguém para lhe convencer de uma convicção que estava dentro dele. Foi algo que brotou dentro dele. Estou ouvindo por aí que há um Jesus de Nazaré que passou na Galileia, ele cura. Estou ouvindo aí de um Jesus que passou lá na aldeia de Marta e Maria. Jesus, quem, irmão? Isso foi o suficiente para despertar algo dentro dele, de uma maneira que ele olha e disse assim: olha, eu tenho dificuldade com a minha população, eu tenho dificuldade com o meu povo, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com aquilo, mas isso não vai me impedir. Eu vou ver quem é ele. E a Bíblia diz: chegai-vos a Deus. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele corre. E alguém foi lá, colocou escada para ele. Alguém, não, ninguém fez isso daí não. Ele mesmo, irmão. Ele olhou e disse assim: preciso. Mas será que estava dentro dele? Irmão, estava dentro dele convicção, atitude e precisão. Mas ele não fazia ideia, meu irmão, do quê? Do encontro. Oh, aleluia. Oh, ele não fazia ideia do encontro com a tamanha precisão. É forte, né? Ele correu para ver, mas não sabia que ele já estava sendo visto. Antes que Zaqueu subisse naquele, Jesus já tinha visto, irmão. Porque quando no coração dele, ele disse: olha, eu quero conhecer, eu quero ver quem é ele. Jesus já sabia. Jesus não errou, não mudou a rua, não mudou a rota, porque Jesus sabia que havia alguém dizendo assim: olha, preciso chegar até ele. E um jeito de eu chegar até ele é subindo a essa figueira. E ele sobe ali, irmão. Só que ele não sabia. Foi maravilhoso subir na figueira. Mas mais maravilhoso, quando ele
Alex, ele chega ali e para debaixo da figueira. Toda a multidão que acompanhava Jesus disse assim: é mais um sermão, vai ser mais uma parábola. E Jesus ali, ele para um pouquinho, humanamente, e diz assim: Zaqueu. Alguém disse: ficou louco. Ei, Zaqueu, desce bem devagarinho. Não, irmão. A Bíblia diz que Jesus parou e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém fazer algo extraordinário. Desce bem depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Por que disso, irmão? Não sei se foi pela manhã, mas ele decidiu. Eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus: chegai-vos a Deus, e Ele se você fazer a sua parte, Ele já fez a dele, ó. Ele olhou para mim, olhou para você e disse assim: meu filho, vinde. Está cansado, vinde a mim todos os cansados e oprimidos. O que a medicina não pode fazer para você, o que o presidente não pode, o que o governo não pode, o que alguém não pode, eu posso. E ele disse: vinde. Digo para você: chegai-vos a Deus. Ainda há tempo. Você que está em casa, em nome de Jesus, levanta desse sofá, toma uma atitude, chegai-vos a Deus, levanta, desperta, porque ainda há tempo. A porta ainda está aberta. Em nome de Jesus. Estou moído, estou quebrado, estou, desacreditado. Foi lido aqui nessa noite. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Abre a tua mente, desperta, porque uma coisa é certa. Vindo para cá, poucos 4 quilômetros da minha casa, quando nós olhamos na pista, pessoas ali toda quebrada, vítima de um acidente. Ei, tem coisas que eu e você não espera. Meu irmão, você sai todos os dias na convicção: vou trabalhar. Mas você sabia que você é um espaço que talvez você só vai e não volta? Eu acredito que a família daquele pessoal que estava ali agora há pouco aguardava eles, dizendo: vai chegar daqui a pouco. Deve que não, o telefone toca. Aqui é a polícia rodoviária. Estamos com um parente seu aqui. Estamos levando para tal unidade de saúde. Tirou o chão de alguém que estava esperando. Irmão, mas uma coisa é certa: chegai-vos a Deus, e Ele chegará até você. Resistir, pastor, está difícil, as coisas não estão fácil, mas a Bíblia diz: resistivos e ele fugirá. Irmão, resistivos o diabo e ele fugirá. Há um demônio que está dizendo assim: fica em casa, acompanha daqui mesmo a transmissão, fica desse jeito. Não, levanta desse... Irmão, faça algo. Glória a Deus, aleluia. Não, hoje está muito fácil, eu posso assistir da minha casa. Irmãos, entendam uma coisa: Zaqueu poderia ter se contentado com o que estava ouvindo. Não, eu quero mais. Ele levantou e foi para cima e recebeu a resposta do Senhor Alexandre: hoje é dia. Glória a Deus, aleluia. Vou entrar na tua casa. Tão forte, né? Depois de Zaqueu, quantas casas Jesus entrou? Olha quanta casa que Jesus entrou. Olha quantas casas Jesus entrou, irmão. Querendo ou não, talvez você está aqui sentado ou do outro lado dizendo assim: não, mas Jesus entrou na tua casa. Foi através de uma palavra como essa ou do louvor. Jesus, Ele entrou na sua vida. A questão é, como que foi lido, João? Se o seu coração estiver turbado, não tem como.
E se não tiver fé para crer de maneira soberana, não tem jeito, porque a Bíblia diz, no livro dos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, uma coisa é certa, Zaqueu, de uma forma ou de outra, ele desencadeou uma fé, dizendo assim: quem é esse que faz tantas coisas? Irmãos, não sabia ele, mas desencadeou algo maravilhoso na vida dele, e ele levantou. E sendo o homem que ele era, vou fazer um requerimento, vou enviar para fulano, e fulano vai intermediar, e esse Jesus vai vir até mim. Esse tipo de protocolo não funciona com Jesus. Esse tipo de protocolo não funciona com Jesus. Primeiro, porque a palavra, já para encerrar e apresentar os irmãos, está dizendo assim: se alguém quiser vir, que negue a si mesmo. E a Bíblia diz, irmão, nesse momento é de se ver que esse homem negou a si mesmo, negou a sua posição, deixou de lado quem ele era para a sociedade e disse: eu quero ver quem eu sou para ele. Jesus dizendo: olha, para a sociedade você pode ser ninguém, mas para mim você é filho. Para a sociedade, Hamilton, você não pode ser ninguém, mas você tem que entender que você é filho do Deus Altíssimo. Ah, não estão me vendo, não importa. Não falou comigo, não importa. O importante é que você disse: Senhor, estou aqui. É lindo, né? Às vezes você vem para o culto, irmã Magda, tem dia que você não ora, você não faz nada, você senta aí, sabe, você só apresenta assim: olha, Jesus hoje está aqui, irmã Magda, amém, Jesus registra lá no céu. Sabe por que isso, pastor? Porque um dia entrava um homem, todo mal vestido, maltrapilho, entrava na igreja, e todos os dias chegava e dizia: Jesus, sou Zezinho, estou aqui, Senhor. Levantava dali e voltava para a sua vida, não era para casa, porque era um andarilho na vida. Dias de culto, irmão, não perdia um, batia o joelhinho ali e se apresentava: Jesus, aqui está o Zé. Senhor, não, meu filho, mas que... Todos os dias, até um tempo o Zezinho não aparece, mas o bom pastor, João capítulo 10, né? Jesus, o bom pastor, no olho do homem olhou e disse: não veio nesse culto, não veio no outro. Diácono, aquele homem que sentava com aquele saco. Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu? Saiu da igreja aquele dia, passou 2 quadras, a moto atropelou ele. Ele está internado. Como assim? Vou visitá-lo. A Bíblia diz, irmão, a história diz que ele vai visitar aquele andarilho. E quando ele entra no hospital, sem saber o nome, disse: olha, um andarilho assim. Alguém disse: olha, tem um lá no quarto tal. E o pastor chega lá, 2 cadeiras, sabe, uma cadeirinha do lado da cama, do paciente naquela maca, aquela caminha de hospital. O pastor corre para sentar. Aquele irmão disse: pastor, não senta aí. É nesses minutos que um homem muito importante, ele entra, eu não sei por onde que ele entra, ele assenta aí, e sabe, fala comigo. E um dia desse eu perguntei, e o pastor tentou sentar e disse: não faça isso. Todos os dias, chegando uma hora dessa, entra um homem aí e disse: Zezinho, eu sou Jesus, eu vim te ver. O importante, irmão, é como você apresenta para Deus. Todos os dias você se apresenta para alguém, mas o mais importante, quando você se apresenta para Deus, Alex, sabe, quando você canta assim, sabe, só na mente, naqueles dias de prova, você olha e fala: meu Deus, e agora? Aí vem aquele louvor assim, ó: Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Como é que é? Deus cuidará de ti. Ó, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
Meus irmãos, está conosco nesta noite. Veio na responsabilidade de pregar, anunciar o Evangelho. Que dia que é hoje do mês, irmãos? Hã? Dia 1º de dezembro. Forte, né? Essa agenda foi marcada com você na terra agora. Mas quando você olha ali, irmãos, na Bíblia, pela palavra, quem marcou primeiro? Lá no ventre da tua mãe, pelas escolas, pelo tempo de menino, tempo de adolescente, percorreu ruas, desceu, mas Jesus marcou com você. Dia 1º de dezembro de 2022. Forte, né? Olha com quanto Jesus marcou hoje. Não estão aqui por conta do pregador, por conta de Jesus. Estão aqui porque Jesus é maravilhoso. Está conosco. Missionário Vitor. Amém? Quantos já conhecem o missionário Vitor? Glória a Deus. Está conhecido, hein, varão? Também está conosco nessa noite nossa irmã Bianca. Está ali a jovem Bianca. Aleluia. Quantos conhecem a jovem Bianca? Hoje, primeira vez, né? É. Glória a Deus. Está vendo? Glória a Jesus. Sabe que isso é maravilhoso? Que o céu marcou com você, Bianca. O céu marcou. Lá no ventre. E com isso tudo nós estamos alegres. E nessa alegria, como a igreja assim, saúde os irmãos? Sois bem-vindos Em nome de Jesus. Sinta-se bem em nosso meio e volte sempre e traga sua família. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A nossa pastora Raquel está com a oportunidade de estar vindo louvar. O missionário Alexandre já vai preparando, que logo em seguida também vai estar louvando. Oh, aleluia! Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Também cumprimento a todos que nos assistem através da live com a paz do Senhor. Quero já estender a minha gratidão ao Senhor, Cumprimentos, meus né? irmãos, Senhor. E também a todos os irmãos que esteve orando pela vida da minha sobrinha Mariana. Ela teve alta do hospital, graças a Deus, né? A saturação dela está boa, para a honra e glória do Senhor, né? Ela tem que continuar indo no médico tomar uma medicação que é muito forte, mas ela está bem. Estive falando com ela hoje, ela está bem, para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço a cada um que orou pela vida dela. Amém? Vou estar louvando o louvor e que os irmãos assim venham me ajudar. Amém? Amém. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo fará. Faça os céus e faça a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. Medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Oh,
Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o missionário Alexandre está com a oportunidade. Ele vai estar falando algo da parte de Deus, logo em seguida vai estar louvando. Irmãos, nós vamos estar recolhendo os dízimos nas ofertas. E logo em seguida o pastor, assim que o missionário acabar, vai estar orando para o nosso irmão. Está trazendo a palavra, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Amém de novo? Amém. Glória a Deus, é isso aí, já falei para vocês, parece, é tão difícil, nós tá igual pica-pau. Não fura essa madeira de vocês, não é possível. Jesus não tem poder para furar, para penetrar, para entrar. Oh, cadê a glória dele, a honra dele? Nós está aqui por isso. Não é possível. Glorificar o nome de Deus dói? Então por que ninguém glorifica? Rapaz, não é possível. Oh Jesus, glória a Deus. Olha, aleluia. Irmãos, eu tenho um versículo para ler, um ou dois aqui, em Gênesis, capítulo 3. Vou ler rapidinho aqui. Ó, eu preciso dos irmãos acompanhar se quiser, porque tem que ser rapidinho. Ó, fala-se o título, a desobediência do primeiro casal. Capítulo 3, Gênesis, fala assim, ó. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Ó, a estratégia começou aí, ó. A mulher respondeu: podemos comer todas as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí vamos aqui, por que Deus não queria que eles comessem a fruta? Porque eles iriam conhecer o mal. O bem eles já conheciam, eles iam conhecer o mal. Porque o bem eles já conhecia, o próprio Deus já era na vida deles ali. E o próprio Deus é o bem na minha e na sua vida. Mas muitas das vezes nós insistimos em conhecer o danado do mal. Ai, meu pai. Aí, versículo 6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois abriram e eles perceberam que estavam nus, ou seja, o mal entrou. Por quê? Vamos dizer assim, vou fazer um bem bolado para nós entender, uma história bem. Quando tá o marido e a mulher, por que ter vergonha de se assistir um ou outro nu, se Deus já fez um para o outro? Não tinha o porquê de Adão ter vergonha de Eva, e Eva vergonha de Adão, se só tava os dois ali. Sim? Estou errado? Por que aconteceu isso? Porque o mal entrou. E o que é o mal? Sabe aquelas, nem eles falam hoje, o bullying, essas coisas. Naquele momento, Eva, que coisa feia, meu Deus. Nossa, Adão, e você? E o que aconteceu? A partir daí, a desobediência aconteceu e o mal entrou. E o que eu quero deixar para os irmãos aqui? E por que isso aconteceu? Que a Eva deu ouvido à serpente. Irmãos, para mim e para a sua vida agora, temos que tomar cuidado com as vozes
que o inimigo usa as serpentes em nossos caminhos, irmãos. A serpente vai falar, e aí os seus olhos vai analisar e vai ver se é bom, mas a sua carne está sempre conectada mais com o mal do que com Deus. Porque, ó, pra você ver, ó, ele já estava totalmente conectado com Deus e resolveu conhecer o mal, porque a carne dela desejou o mal. Então nós temos que tomar cuidado com os desejos das nossas carnes, irmão. Nós devemos negar o que os nossos olhos veem e sente atração, porque é dos olhos que gera o pecado. O inimigo lança na nossa mente todo dia, mas isso não significa que faremos. Mas quando nossos olhos vê, a oportunidade de fazer é maior do que ouvir. Então toma cuidado com essas duas coisas. É isso que eu precisava deixar para os irmãos. Primeiramente, com as serpentes que lançam palavras aos seus ouvidos, e com os seus próprios olhos que cobiça aquilo que a sua carne deseja. Porque quando o seu olho vê, a oportunidade de fazer é maior. Mas se você negar a palavra da serpente e o desejo dos seus olhos, você vai estar ligado em quê? Somente com o bem, que é quem? O Senhor Jesus, que é a única coisa que nós precisamos, mas os nossos olhos e a nossa carne não querem. Porque Jesus é o quê? A verdade e a vida. E o que o povo acha? Que morrer é tudo mais fácil. Não quer a vida. A verdade, fala a verdade na cara de alguém, você vê, o cara quer te matar, você, e te enterrar vivo às vezes. É as únicas coisas que todo mundo nega. A verdade e a vida. Mas é o que nós mais precisa. A verdade e a vida. Então, em nome de Jesus, em nome dessa verdade, em nome dessa vida que você vive, cuidado com a serpente que está no teu caminho, cuidado com os olhos, porque o Satanás usou os olhos da serpente, viu? Ele usou os olhos da serpente para ir lá ver Eva e a boca da serpente para falar, e ele vai continuar usando dia após dia, mas cabe a nós vidrar os nossos olhos em Jesus, vidrar os nossos ouvidos em Jesus, vidrar os nossos pensamentos em Jesus, vidrar a nossa boca em Jesus, a nosso desejo em Jesus, que aí a sua vida vai mudar. E eu tenho até um testemunho aqui que eu vi hoje, não é meu, mas eu vou contar assim mesmo. A vontade de viver Jesus é tão maravilhoso. A nossa irmã Graça subiu, que eu falei sobre isso para a Daiane essa semana. A Daiane, ela usa óculos hoje, porque o inimigo, um dia, a Daiane tinha enxaqueca fortíssima. Ele usou bocas de pessoas para falar para ela que ela precisava de um óculos para essa enxaqueca passar. E a Daiane foi usar esse óculos, automaticamente, quando ela foi usar, ela estava se sentindo incomodada. Toda vez que ela colocava o óculos, a cabeça também doía. Assim, não precisa usar isso aí não. Não, mas o médico falou, fulano falou. Ou seja, o inimigo implantou com a boca da serpente. Ela teve que forçar as vistas a aceitar o óculos. E quando ela forçou, a vista aceitou. Agora ela quer tirar, a vista não aceita mais. Então o que acontece? A nossa irmã Graça, eu conheço ela desde o dia em que eu nasci. Minha avó. Então o que acontece? Ela é encanada que precisa de óculos para tudo. Eu sempre vi. Aí eu vou ler isso aqui. Pega meu óculos lá para mim. Hoje ela fez a leitura aqui sem óculos. Ela nem percebeu que Jesus libertou ela. Ela não precisa de óculos. Você não precisa. Ninguém precisa. Porque o nosso metabolismo Deus já fez para fazer a vontade. Se o seu coração deseja algo, será feito. Quando você desejar enxergar e acreditar que Deus te fez perfeito, esse óculos aí, ó, vai ser pisado, massacrado, quebrado, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor para entregar a palavra para o irmão. Glória a Deus. Esse louvor, irmãos, eu ia cantar outro, mas Deus disse que alguém precisa ouvir esse louvor, então vamos louvar.
porque para tão cedo assim, até disse, Deus me esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador. Ergue agora sua cabeça, vem tomar posse da vitória, que a tua bênção já chegou. Porque se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem, de agora. Declara que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo ao chão. Você está livre até pra voar. Voa agora com as asas ao vento. Pois a vitória é tua, irmão, é tua. A vitória é tua, só basta você crer, só basta você clamar pelo nome do Senhor Jesus, porque Ele já te fez vitorioso e a vitória está em tuas mãos. Aleluia. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declara que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo ao chão. Você está livre até pra voar. Voa agora com as asas ao vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Ergue a cabeça. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor aí, irmão. Palmas ao Senhor em nome de Jesus. Nós precisamos andar com a cabeça erguida, irmão. É a cabeça erguida, em nome de Jesus. Ergue a cabeça, não deixe o inimigo ficar colocando no teu ouvido, no teu coração, que você não é nada, que você não merece nada, que você não nasceu para viver. Se você está vivo, irmão, é porque Deus escolheu você para viver. Agora, quem é Satanás para falar que você não tem que viver? Oh, meu irmão, tenha misericórdia de si mesmo. Ergue a cabeça e vai viver com Cristo, porque Ele te deu a vida para viver. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? São 9h35. Glorioso Deus, Jesus, o caminho a qual o Senhor revelou a tua palavra. Uma coisa é certa, Senhor, uma palavra sagrada foi colocada ao coração do teu filho
nesta ocasião foi colocada, Senhor, esta palavra para fazer uso dela dentro dessa oportunidade. Meu Pai, como é maravilhoso ser instrumento, ser um minúsculo porta-voz de um Deus tão grande. Usa o teu servo da maneira que tu queiras. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimentar os irmãos da live também. Muito alegre de estar aqui nessa noite, meus irmãos, estar cultuando a Jesus com vocês. Quero agradecer a irmã Daiane e o irmão Alexandre pelo convite, o pastor Sidney, pastor dessa casa. Quero trazer uma saudação aqui do meu pastor também, que não pôde vir aqui hoje, porque está com o compromisso da nossa igreja, mas que mandou um abraço a todos vocês, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Quem trouxe sua Bíblia, abra no livro de Jó. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jó, no capítulo 1, versículo 6, vai dizer: E num dia que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: Da onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó em vão? Porventura tu não cercastes a sede da casa dele e tudo quanto tens? As obras da sua mão não abençoaste e o seu gado não aumentaste na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás que se não blasfemará contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo que ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu dali da presença do Senhor. Meus irmãos, só até aí, abra em Jó, capítulo 2, para a gente fazer mais uma leitura. Jó, capítulo 2, no versículo 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás dentre eles, apresentar-se para o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda refém da sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela tua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que está na tua mão, porém guarda a vida. Só até aí, meus irmãos, pode vos assentar. Quero pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta no livro de Jó, porque nós estaremos falando bastante aqui do livro, nós estaremos passando por bastantes passagens. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui é um relato em que Deus, ele tem uma reunião com os seus filhos, acredito eu que no céu. E ali Satanás se apresenta perante Deus. E meus irmãos, é interessante nós vermos que quem inicia essa conversa aqui é Deus. Deus vira para Satanás e pergunta: Tu tem visto o meu servo Jó? Não é Satanás que fala com Deus primeiramente, é Deus que fala com Satanás. É interessante nós vermos isso. E mais interessante ainda, meus irmãos,
Deus aqui, ele dá o currículo de Jó. Não há ninguém na terra como Jó. É um homem piedoso, é um homem íntegro. Meus irmãos, íntegro é uma pessoa irrepreensível, é uma pessoa honesta, é uma pessoa incorruptível. Meus irmãos, isso é aquilo que nós somos quando a gente fecha a porta do nosso quarto. Isso é o que Jó era. Jó era íntegro. Meus irmãos, Deus vai falar que Jó era um homem reto. É aquilo que todo mundo vê. Todos que olham para a vida de Jó vê que ele é um homem reto. Ele é um homem que se desvia do mal. Meus irmãos, o que Deus está falando quando Deus fala que Jó se desvia do mal? Ele é um homem deliberadamente santo. Meus irmãos, ele se desvia do mal. Ele é santo por natureza. Ele se faz, meus irmãos, ele está aqui o mal, ele desvia. Ele não quer fazer nada contra Deus. E meus irmãos, Satanás aqui, ele diz a Deus, ele insinua para Deus que Jó só serve a Deus por causa dos seus bens. Meu Deus. Jó só serve a Deus por aquilo que Deus dá para Jó. E que Jó não é sincero na sua adoração. Jó serve a Deus porque é lucrativo. Jó, ele serve a Deus porque é bom para ele servir. Porque ele recebe coisas para servir a Deus. Deus, se você tocar em Jó, ele blasfemará contra ti. E meus irmãos, Satanás, ele saiu dali com a permissão de Deus para tocar na vida de Jó, para tocar naquilo que Jó tem. E o que Jó tem naquele momento? Jó tem a sua família, Jó tem os seus bens, Jó, ele tem saúde. E Satanás aqui, ele levanta duas teses, meus irmãos. Ninguém ama mais a Deus do que o seu dinheiro. Essa é a primeira tese que Satanás levanta aqui nesse texto. Ninguém na terra ama mais a Deus do que o dinheiro. A segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a sua própria família. E sem que Jó soubesse, Deus constitui aqui na terra Jó como seu advogado. Meus irmãos, Satanás só não poderia matar Jó. Ele poderia tocar da forma que ele quisesse, poderia movimentar a vida de Jó para lá e para cá, porque Deus deu a permissão. Deus permite Satanás tocar. Meus irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia em Jó, no capítulo 1, versículo 3, para nós vermos qual que era a condição financeira de Jó, quais eram as finanças de Jó. Jó, versículo 3 vai dizer: e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de bois, 500 jumentas, eram também muitíssimos seus servos e o seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Meus irmãos, Jó era o homem mais rico da terra. Deus abençoava tanto Jó, que Jó era o homem mais rico que existe na terra, era o mais rico da sua geração. Nós vemos hoje pessoas como Elon Musk. Meus irmãos, Jó era o Elon Musk da sua geração, ele era o homem mais rico que existia. E Satanás deixou Jó pobre, o homem mais rico que existiu, o homem mais rico da sua geração, pobre em apenas um dia. Vamos acompanhar no versículo 15. E deram sobre ele os sabeus, e tomaram seus servos ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer esta nova. Estando este ainda a falar, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os seus servos e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda a falar, veio outro e disse, ordenando os camelos, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feridos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Meus irmãos, aqui Jó recebeu a notícia. Aqui os servos de Jó chegaram para dar a notícia de que Jó teria falido, de que Jó teria perdido toda a sua finança. Meus irmãos, muitas pessoas na situação de Jó blasfemariam contra Deus. Muitas pessoas na situação de Jó ficariam iradas contra Deus. Meus irmãos, quantos e quantos casos nós já não vemos de pessoas que se suicidam
porque perdeu a sua finança, porque faliram. Meus irmãos, será que Satanás está certo? Não existe ninguém aqui na terra que ama mais a Deus do que o seu próprio dinheiro? A tese de Satanás estava correta? Jó só amava a Deus por aquilo que ele tinha? Vamos acompanhar no versículo 21. E exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, nu partirei da terra. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, aqui cai por terra a primeira tese que Satanás apresentou. Jó ama mais a Deus do que o seu dinheiro. Jó ama mais a Deus do que aquilo que ele tinha. Meus irmãos, nós vemos que quando Satanás chega para falar com Deus, Deus fala que Jó é um homem íntegro, Jó é um homem reto, Jó é um homem temente a Deus. E eu quero, meus irmãos, trazer um questionamento aqui para nós. Se Satanás for falar com Deus agora, sobre mim e sobre você, o que Deus está respondendo? Será que Deus está falando a mesma coisa? Olha, o Vitor é um homem reto, olha, o Alexandre é um homem reto. Ou será que ele não tem nada de bom para falar de nós? O que Deus está falando sobre nós a Satanás quando ele é questionado? Meu Deus! O que Deus tem de bom para falar sobre a minha vida e sobre a sua vida? Meus irmãos, vamos trazer isso em questionamento, vamos raciocinar, meus irmãos, por um minutinho, faça essa análise interna. O que Deus está falando de você nessa noite? O que Deus tem falado da sua vida, meus irmãos? E a segunda tese de Satanás é de que ninguém amaria mais a Deus do que a sua própria família. Meus irmãos, com a permissão de Deus, Satanás mata os 10 filhos que Jó tinha. Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Meus irmãos, eu fico imaginando a cabeça de Jó nesse momento. Veio mais um e deu a notícia. Seus filhos estavam reunidos. Veio um vento e abalou os 4 cantos daquela casa. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Os teus 10 filhos estão mortos. Como que Jó reagiria, meus irmãos, a essa notícia que chegou a ele? Satanás estava certo? Ninguém ama mais a Deus do que a sua própria família? Meus irmãos, nós vemos aqui no versículo 18: enquanto acabava este de dar a informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho da casa do teu primogênito. E o filho mais velho, de repente, veio um vento forte do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. Eu fui a única pessoa que sobreviveu para contar o ocorrido. E ao ouvir tudo isso, levantou os Jó, rasgou o manto que vestia e foi raspar a sua cabeça. Logo em seguida, ele, encostando no chão o rosto, em sinal de humilhação, e adorando a Deus diante, exclamou: nu deixei o ventre da minha mãe, nu partirei dessa terra. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, meus irmãos. Jó, ele ama mais a Deus do que a sua própria família. E eu quero perguntar, meus irmãos, você tem amado mais a Deus ou você tem amado mais a sua família? Meus irmãos, não é fácil. A gente ama a nossa família. Não é fácil colocar Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, não é fácil nós renunciarmos aquilo que nós temos. Não é fácil, meus irmãos, nós amarmos mais a Deus do que o nosso dinheiro. Mas nós temos que aprender aqui com a história de Jó. Jó, ele ama mais a Deus do que a finança. Jó, ele ama mais a Deus do que os seus bens. Aqui, meus irmãos, Jó, ele mostrou quem ele é. E nós vemos aqui, meus irmãos, que cai por terra a segunda tese de Satanás. Jó, ele ama mais a Deus do que a sua família. Só que, meus irmãos, Satanás, Deus novamente, ele vai fazer uma reunião com os seus filhos e novamente Satanás se apresenta nessa reunião. Mais uma vez, meus irmãos, Deus inicia a conversa e pergunta a Satanás: Satanás, de onde você vem? E Satanás responde: não, eu não mudei a minha rotina.
Eu não mudei o que eu estava fazendo na terra. Eu estava rodeando, procurando por brechas. Eu estava rodeando, procurando a quem eu poderia tragar. Tem visto o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me colocaste contra ele para destruir sem causa. Jó permanece íntegro. Então, meus irmãos, Satanás, vendo a situação, ele levanta a sua terceira tese. Pele por pele, e tudo quanto tem, o homem dará para se salvar. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E, meus irmãos, Deus novamente constitui Jó ali como seu advogado. E, meus irmãos, nós vemos que Deus fala: você pode tocar, você pode tocar na vida dele, você pode colocar uma ferida, você pode colocar uma doença, mas você não pode matar. Nós vemos aqui que Satanás é um ser limitado. E, meus irmãos, ele é limitado por Deus. Glória a Deus, aleluia. E Satanás sai dali novamente, meus irmãos, com a permissão de Deus, para colocar uma enfermidade sobre Jó. E se nós olharmos para ver a situação que Jó se encontrava, Jó, primeiramente, ele estava falido. Jó, ele estava de luto pelos seus filhos. E agora o seu corpo. E agora, meus irmãos, a sua pele, ela começa a ficar cheia de chagas. Meus irmãos, do alto da cabeça até a ponta dos pés, feridas vão se arrebentando pelo corpo de Jó. O seu corpo, meus irmãos, começa a ficar cheio de pus. A pele começa a necrosar. O mau cheiro toma conta do ambiente. As bolhas vão se formando. Jó, ele começa, meus irmãos, a ficar fedorento. Jó, ele começa a ficar fedido, meus irmãos. Para vocês terem uma ideia, Jó, ele estava numa situação tão crítica que ele precisava pegar um casco e raspar sua pele. Ele pegava e mordia as chagas para tentar ter um pouquinho de alívio. Meus irmãos, Jó, ele não conseguiria comer. Primeiramente, ele não tinha nem condições financeiras. E a doença que ele tinha, ele não estava conseguindo se alimentar direito. Jó, ele não conseguiria dormir. A dor que ele sentia era tremenda, meus irmãos. Nós chegamos todas as noites nas nossas casas, deitamos no colchão e dormimos. Mas a dor que Jó sentia era tão intensa que ele não conseguiria pregar os olhos à noite. Ele não conseguiria dormir. A dor não dava um minuto de descanso. E nós pensamos, meus irmãos, a esposa de Jó era a pessoa que poderia dar algum apoio para ele. Era a única pessoa que tinha sobrado na vida dele para dar um apoio, para dar uma alegria para ele. Só que sabe o que a esposa dele falou? Jó, morre logo. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Deus não merece ser adorado nessa injustiça. Deus não merece ser adorado no momento de sofrimento. Deus não merece ser adorado quando você está doente. A única pessoa que tinha na vida de Jó, foi isso que ela falou para ele. E, meus irmãos, isso aqui me quebra. Sabe o que Jó respondeu para ela? No entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura recebemos o bem que desejamos de Deus? E não também receberíamos o infortúnio que ele nos permitisse? Em toda essa provação, os lábios de Jó não se fizeram vacilar em pecado. Meus irmãos, às vezes nós estamos numa situação difícil na nossa vida. Às vezes uma pessoa vem nos afrontar e nós queremos devolver na mesma moeda. A pessoa, ela vem nos xingar, nós queremos xingar de volta. Esse é o instinto humano. É ou não é verdade? Meu Deus. Eu não conseguiria, meus irmãos, dar uma resposta que Jó deu para a esposa dele. Quando é uma pessoa de fora falando para você, você quer xingar, você quer ofender, você quer falar mal com aquela pessoa. Agora imagina uma pessoa de dentro da sua casa, uma pessoa que era para ser de confiança, manda você se matar, manda você morrer logo, manda você amaldiçoar Deus. Quão pesado foi essa situação? E, meus irmãos, olha a resposta que ele deu para aquela mulher, olha a resposta que ele deu para sua esposa. E nós vemos aqui, meus irmãos, que cai por terra a terceira tese de Satanás. Jó, ele ama mais a Deus do que a si mesmo.
Se nós continuarmos, meus irmãos, a leitura, abra comigo, Jó capítulo 2, no versículo 11. Jó capítulo 2, no versículo 11. Vai dizer assim: e 3 amigos de Jó, ouvindo falar da sua desgraça, que se abatera contra ele e a sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um de sua região, pois havia combinado de vir para prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Elificaz, da terra de Tamã, Bildade, da terra de Suá, Zoofar, de Naamate. E eles o visitaram, meus irmãos, ouviram à distância, contudo mal puderam reconhecê-lo, e romperam-se em lamentações, profundo choro ali mesmo, e em desespero cada um em seu lugar rasgou-se o manto, lançou-se sobre a terra, sobre a própria cabeça, e ficaram sentados no chão na companhia de Jó durante 7 dias e 7 noites, seguindo, e nenhum deles dizia nada a Jó, palavra alguma, pois ao contemplar o seu grande sofrimento, não encontrava forças para dizer nada. Meus irmãos, imagina você saber que algo muito ruim está acontecendo com um amigo seu. E quando você chega perto da casa dele, você vê uma pessoa assim de longe. Você vê uma pessoa toda destruída. E quando você chega um pouquinho mais perto, aquele é seu amigo. Essa era a situação dos amigos de Jó. Meus irmãos, eles não estavam reconhecendo Jó, porque o corpo dele, meus irmãos, estava numa situação tão precária, meus irmãos, tão cruel, que nem os amigos, os melhores amigos, reconheceram Jó. E eu quero perguntar para os irmãos, eles ficaram ali 7 dias e 7 noites com Jó. Esses eram amigos verdadeiros de Jó? Sim ou não? Esses eram amigos verdadeiros? Sim ou não? Sim. Mas, meus irmãos, infelizmente, esses amigos, eles desenvolveram uma lógica muito simples. Eles desenvolveram uma lógica muito simples, meus irmãos. Pensaram o seguinte: Jó, ele está sofrendo porque ele fez muita coisa errada. Jó, ele está sofrendo porque ele pecou contra Deus. Jó, ele está sofrendo porque ele estava em pecado. Meus irmãos, eles não só pensaram isso, eles falaram isso. E falaram para Jó. Chamaram ele de adúltero, chamaram ele de ladrão, chamaram ele de louco. Falou assim: ó, Jó, você é louco, seus filhos morreram por causa da sua loucura. Você era rico, Jó, porque você roubava os órfãos e as viúvas. Começaram a massacrar Jó verbalmente. E, meus irmãos, Jó fez a única coisa que eu e você poderia fazer na situação dele. Ele começou a questionar Deus. Ele se perguntou a Deus por 16 vezes o porquê. Meus irmãos, ele se queixou por 34 vezes. E a resposta de Deus foi um absoluto silêncio. Deus não respondeu nada para Jó. Meus irmãos, pior do que sofrer é sofrer calado, é sofrer sem saber o porquê está sofrendo. Meus irmãos, para que serve uma prova? Para que serve uma prova na vida de um crente? Alguns de nós vamos se perguntar: mas espera aí, Deus não é todo poderoso? Deus não sabia qual era o resultado que haveria na vida de Jó? Para que Deus permitiu que Jó sofresse tanto? Meus irmãos, uma prova, ela serve para que nós mesmos nos conhecemos. Quantas e quantas vezes você já passou por alguma situação que você pensou o seguinte: eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, eu vou parar no meio da caminhada, mas aqui você está, firme e forte. Aqui você está, meus irmãos, firme e forte com Jesus Cristo. Uma prova, meus irmãos, é como se fosse uma reforma. Uma reforma, meus irmãos, quem já passou por reforma aqui dentro de casa sabe. Quando começa a reforma, começa a quebrar. Quebra a parede, tira tijolo, quebra um monte de coisa. O ambiente começa a ficar feio. Se alguém chega na sua casa no meio do ambiente, no meio da reforma, ele vai olhar e vai falar: mas Vitor, está muito feia a situação está muito crítica, a situação está muito desagradável. Mas se essa pessoa olhar para o projeto, ela vai ver
que vai ficar muito melhor do que era antes, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. 5 áreas da vida de Jó foi atacada. A finança, o homem mais rico que existia na terra estava falido. A saúde, um homem saudável, um homem em vigor, agora ele virou uma chaga aberta. O casamento, meus irmãos. Jó tinha 10 filhos com sua esposa. Era um casamento feliz. Só que quando Jó estava doente, a esposa dele mandou ele morrer. Os seus filhos, meus irmãos, não é natural um pai enterrar um filho. Não é natural, meus irmãos, um pai enterrar um filho. Só quem já passou por esse sofrimento sabe qual que é o peso, qual que é a medida. Meus irmãos, eu não faço a mínima ideia. Eu já perdi um parente e eu sei que dói. Agora você imagina que você perdeu um filho. Não só 10 filhos Jó perdeu. Meus irmãos, Jó foi atacado na sua amizade. Aqueles que vieram para consolar Jó foram os piores acusadores da vida dele. Só que, meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Existe um lado bom de estar no fundo do poço. Existe um lado bom de estar no fundo do poço. Quando você está no fundo do poço, só tem uma direção para você seguir. Então, meus irmãos, Jó, quando ele estava no fundo do poço, ele olhou para cima e ele se lembrou que ele tem um Deus. E ele deu um brado de esperança, meus irmãos. E finalmente, Deus rompe o silêncio. Só que, meus irmãos, não foi da forma que Jó queria. Não foi da forma que Jó planejava. Deus, na verdade, ele vai fazer 70 perguntas a Jó. E essas perguntas, na verdade, são perguntas retóricas. Ele vai falar: Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, aonde você estava quando eu separei as estrelas? Meus irmãos, sem resposta alguma, Deus continuou: Jó, me explica aí, aonde que fica o reservatório do vento? Jó, me explica como é que eu formo a geada? Meus irmãos, Deus derramou tanto conhecimento ali para Jó. A magnitude e a soberania de Deus ficou tão presente ali que o peito de Jó murchou. Ele estava cheio de questão para falar com Deus. Só que ele murchou ali naquele momento, meus irmãos. Ele estava diante do Todo-Poderoso. Ele estava diante do Deus que rege o universo. E, meus irmãos, Jó, ele descobriu as 5 maiores verdades que mudou a história dele. 5 verdades, meus irmãos, que mudou a história de Jó. E que pode mudar a nossa história. Quer saber que verdade é essa que pode mudar a sua vida? Abra em Jó 42, no versículo 1. Jó, capítulo 42, versículo 1. 5 verdades que mudaram a vida de Jó. Glória a Deus, aleluia. Vou esperar os irmãos encontrarem. 42. Jó 42, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. Amém. Então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejasses. É absoluto, nenhuma das tuas coisas e tuas ideias serão frustradas. Meus irmãos, aqui Jó, ele descobre a primeira verdade que vai mudar a história dele. Meus irmãos, ele descobre a onipotência de Deus. Deus é todo poderoso. Muita gente vai dizer, meus irmãos, nós vemos aí pelo mundo, que as pessoas vão dizer que se nós esforçarmos, nós conseguimos porque nós somos fortes, nós conseguimos tudo aquilo que nós quisermos. Mas o que a Bíblia diz sobre nós? A Bíblia vai dizer que nós temos fraquezas. Nós temos fraquezas físicas, nós envelhecemos, nós ficamos doentes, nós somos limitados àquilo que o nosso corpo aguenta fazer. Não adianta eu chegar aqui e falar assim: vou trabalhar 37 horas. Se o meu corpo não aguenta trabalhar por 37 horas. Então, meus irmãos, nós temos primeiramente uma fraqueza física. Nós temos fraquezas emocionais, meus irmãos. Quantas e quantas vezes nós já não choramos, angustiados na madrugada? Quantas e quantas vezes você já não chorou por algo que alguém fez ou por algo que estava passando no seu coração? Meus irmãos, nós às vezes nos desesperamos na situação. Nós temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas morais também, meus irmãos. Quantas e quantas vezes nós oramos para que nós não venhamos a pecar mais e acabamos praticando o mesmo pecado? Quantas vezes nós oramos pedindo perdão, pedindo força,
para não pecar porque nós estávamos arrependidos, fomos lá e pecamos de novo. Nós temos fraquezas morais. Meus irmãos, nós temos fraquezas espirituais também. Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, esse eu já fiz. Jesus diz: o espírito está pronto para orar, mas a carne é fraca. Meus irmãos, nós somos fracos. Nós somos fracos, meus irmãos. Mas eu quero falar uma coisa para você. Que você tem um Deus. E quão poderoso é o seu Deus. Quão majestoso é o seu Deus. Quão magnífico, quão grande é o seu Deus. O nosso problema, meus irmãos, é que na dificuldade a gente fica assim, ó, olhando para o próprio umbigo. A gente fica olhando para o nosso próprio umbigo, aquilo que nós queremos, quando nós queremos, do jeito que a gente quer. Mas, meus irmãos, nós devemos passar a conhecer a Deus. Daniel, no capítulo 11, versículo 33, vai dizer que o povo que conhece Deus é um povo forte. Isaías vai dizer: o meu Deus é aquele que mede as águas nas conchas da mão. Meu Deus é aquele que espalha as estrelas, e por ser forte em força e grande em poder, quanto à chama, nenhuma delas vem a faltar. Meus irmãos, o Sol, por exemplo, é uma estrela. O Sol, meus irmãos, é uma estrela gigantesca. Cabe mais ou menos 1 bilhão de terras dentro do Sol. O Sol, ele é gigantesco. E, meus irmãos, no universo existe mais estrelas no céu do que grãos de areias na terra, na praia, no deserto. Faz o seguinte, meu irmão, faz um teste. Pega assim uma mãozada de areia, coloca dentro de um balde, chega em casa e tenta contar. Tenta contar os grãos de areia. Só que agora você imagina os grãos de areia do planeta inteiro. Quantos grãos de areia não existe? Só que no universo existem mais estrelas. E as estrelas são gigantescas. Existem planetas gigantescos. E, meus irmãos, Deus, Ele conhece cada um por nome. E além disso, meus irmãos, Ele ordena sobre cada um. Meus irmãos, se Deus fez isso aqui, se Deus fez tudo, então quer dizer que Ele é maior que tudo. Deus é gigantesco. Se você acha que a Terra é grande, olhe para o Sol. Se você acha que o Sol é grande, olha para a maior estrela. Se você acha que a maior estrela é grande, olha para o universo. Se você acha que o universo é grande, olha para Deus. Deus é imenso, meus irmãos. Deus é gigante. Deus é criador dos céus e da terra. Jó diz: agora sei que tudo podes. Meus irmãos, para que nós possamos ilustrar isso daqui, eu vou contar uma história para ilustrar. Tinha um filho e um pai andando na rua. E o filho perguntou para o pai: papai, qual que é o tamanho de Deus? E o pai, ele ficou meio desconcertado, não sabia qual resposta dar para o filho. De repente ele ouve um barulho no céu. Ele olha aqui assim e tem um avião passando. Aí ele teve uma ideia, falou: seu filho, olha para aquele avião ali. Aquele avião é grande ou ele é pequeno? E o filho olhando, era pequeno, a criança era uma criancinha de pouca idade, olhou e falou: papai, aquele avião é pequenininho, quase não dá para ver. E o pai, ele pega essa criança, vai para o aeroporto e ele mostra de perto, ali na vitrine, um avião no tamanho real. E ele pergunta para o filho: filho, que tamanho que é esse avião? Ele olha para o pai e fala: papai, esse avião é gigantesco, ele é enorme, eu nunca vi uma coisa tão grande na minha vida. Meus irmãos, da mesma forma é com Deus. Quando nós estamos longe, Deus parece que Ele é pequeno, Deus parece que não pode fazer nada por nós. Só que, meus irmãos, quando a gente está aos pés de Cristo, pedindo ajuda, meus irmãos, Deus é gigantesco, Deus é enorme. Aí sabe aqueles problemas que você olha e fala: nossa, que problema gigante? Eles ficam pequenininhos, desse tamanhozinho aqui, ó, quando você está próximo de Deus. A segunda verdade, meus irmãos, que Jó aprendeu aqui, meus irmãos, está no versículo 2. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Meus irmãos, não existe sorte, não existe acaso, existe Deus dirigindo o seu destino. Ninguém pode tocar no fio do teu cabelo sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito e sem que Ele saiba. Meus irmãos, quando nós queremos algo, nós tentamos para ver se alguma coisa dá certo. Tem fatores maiores, a gente faz aquilo que a gente alcança. Só que quando Deus quer algo, Ele faz. Não tem nada que limita o poder de Deus. Não tem nada. Deus não vai chegar e vai tentar
Deus chega e Ele faz. Então por que você está duvidando do que Deus prometeu na sua vida? Para que você está duvidando daquilo que Deus falou para você? Apenas confie. Deus não tem limitação para fazer. Ele faz da hora que Ele quer, Ele faz quando Ele quer, e Ele faz da forma que Ele quer, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele governa o universo. O universo, como a gente acabou de falar, ele é gigante. Nós vemos que o Sol fica no meio da Via Láctea e os planetas vão rodando em torno do Sol. Aqui na Terra nós vemos que tem dia e tem noite. Tem estações, frio, inverno, verão, primavera. Quem controla isso? Quem está controlando a Terra, a rotação da Terra para ser dia e para ser noite? Quem está girando a Terra em torno do Sol para fazer um ano ou dois? Meus irmãos, Deus controla tudo. Deus tem a soberania de tudo aquilo que Ele criou. Meus irmãos, Deus é grande, Deus é gigante. Paulo vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, meu irmão, eu quero falar uma coisa. Se você ama a Deus, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Até aquilo que você olha e fala assim, ó, isso aqui veio para o meu mal. Mas Deus olha e fala assim, ó, eu estou fazendo bem para ele. Você pode não estar entendendo, mas Deus está fazendo bem a todo momento para nós. Jó, no capítulo 42, versículo 3, vai dizer: Tu questionaste, quem é este sem conhecimento obscuro o meu conselho? De fato falei do que não entendia, abordei de assuntos sobremodo complexos sem a devida sabedoria. Jó aqui vai dizer, meus irmãos, para a gente poder entender esse fato 3 aqui, é bom que a gente leia Jó inteiro, o livro de Jó inteiro, para que nós podemos entender o que Jó falou, o que Jó fez. Jó, na verdade, ele fez 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. E, meus irmãos, quando a gente está machucado, a gente fala de coisa que a gente não entende. Quando a gente está ferido, a gente vai falar de coisa que a gente não entende. E Jó aqui, ele reconhece que ele estava falando de coisas que ele não entendia. O quarto fato, meus irmãos, a quarta verdade, está no versículo 5. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora meus olhos te contemplam. E aqui, meus irmãos, eu me assusto, de verdade. Eu me assusto com o que Jó falou aqui. Ele falou que ele não conhecia Deus. Que ele só tinha ouvido falar de Deus, mas que ele não conhecia. Mas que agora os olhos deles estão contemplando a Deus. Meus irmãos, no capítulo 1, Deus vai dizer que Jó é íntegro, piedoso, o mais piedoso da sua geração e que se desvia do mal. Ele é deliberadamente santo. E como que um homem que não conhecia Deus pode ter essas virtudes? Como que um homem que não conhecia Deus pode ser um homem tão bom? E eu quero trazer um questionamento aqui para os irmãos. Reflita. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Se o homem mais piedoso da sua geração está dizendo isso, você conhece Deus verdadeiramente? Meus irmãos, vou trazer mais uma ilustração aqui. Existia um homem que ele não conhecia o mar, ele nunca tinha visto. E quando ele faz uma viagem para o litoral, ele chega na praia, estaciona o carro, ele está parado aqui na praia, olhando o mar, aquela devastidão, meus irmãos. E ele vira e fala assim, ó, nossa, finalmente eu conheci o mar. Olha só que maravilha, conheci o mar. Só que do lado dele chega um marinheiro que está há 30 anos velejando e fala, nossa, eu também conheço o mar. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? Qual que é a diferença entre o homem que só viu a superfície e o homem que estava mergulhando, o homem que estava velejando pelo mar? João, no capítulo 17, versículo 3, vai dizer: E a vida eterna está, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, a essência da vida eterna é conhecer a Deus. Então, no primeiro ano que nós estivermos na glória, nós vamos estar começando a conhecer a Deus. No 10º ano que nós estivermos lá na glória, nós vamos estar continuando conhecendo a Deus. 1000 anos que nós estivermos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, nós vamos estar conhecendo a Deus. Você sabe por quê? Porque, meus irmãos, nem a eternidade inteira é suficiente para que nós conheçamos 100% de Deus. Meus irmãos, Deus é enorme, Deus é gigante. Deus, meus irmãos, é poderoso. A vida eterna está que nós conheçamos a Deus. Vamos conhecer a Deus.
Vamos, meus irmãos, verdadeiramente se dedicar. Vamos verdadeiramente estudar a palavra. Vamos verdadeiramente nos dedicar em oração, para que nós possamos mais e mais conhecer a Deus. A quinta verdade que Jó descobriu está no versículo 6. Por essa razão, menosprezo-me a mim e arrependo sinceramente no pó e nas cinzas. Novamente aqui, meus irmãos, eu me assusto. Porque este homem, essa frase aqui, ela caberia muito bem na boca de um assassino. Essa frase aqui, ela caberia muito bem na boca, meus irmãos, de um ladrão, de um corrupto. O próprio Deus falou que ele era o mais piedoso da terra. Como que ele está falando que ele tem que se menosprezar a si mesmo para falar com Deus? Meus irmãos, como nós podemos entender isso? Como nós podemos ver este fato? Meus irmãos, aqui eu entendo. Não é aquele que mais peca que pede perdão. Nós vemos um assassino de aluguel. Ele pega, mata uma pessoa, nem conhecia. Chega em casa, janta, dorme. Agora, meus irmãos, aquele que está perto de Deus, aquele que está perto dos pés de Cristo, ele tem que pedir perdão todo dia. Porque ele está olhando aqui uma figura perfeita, ele está olhando para Deus. E quando ele olha para Deus e olha para si, ele fala: eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu tenho que me menosprezar para falar com o Senhor. Eu sou um pecador. Então, quanto mais perto nós estamos de Cristo, mais nós vemos que nós não prestamos, que nós, meus irmãos, nós somos falhos, somos pecadores. E agora, meus irmãos, eu entendo quando Jó diz que ele tem que se menosprezar a si mesmo. Na presença de Deus, até os serafins, eles têm que esconder o seu rosto para falar com Deus. E, meus irmãos, sabe quando que a vida de Jó começou a mudar? Você sabe quando a vida de Jó começou a melhorar? Meus irmãos, Deus, ele restaura o dobro do que Jó tinha quando ele estava orando pelos seus amigos. Mas peraí, Vitor, que amigos são esses? Aqueles que acusavam Jó? Aqueles que estavam menosprezando Jó? Meus irmãos, esses mesmos. Você sabe por quê? Sabe por quê que a vida de Jó só mudou quando ele estava orando para o seu inimigo? Para o seu amigo que falou mal dele? Porque, meus irmãos, quando nós oramos para alguém que nos fez mal, isso na verdade está nos curando. Isso na verdade está nos ajudando. E não tem como, meus irmãos, eu fazer uma oração para uma pessoa se eu estiver com raiva dela. Não tem como eu pegar, orar para uma pessoa que estava fazendo mal para mim, sem que eu perdoe essa pessoa. E, meus irmãos, aqui na terra existem 4 tipos de pessoas. Existe a pessoa que ela só busca Deus quando está bem. Quando as coisas estão bem, ela está ali firme e forte na igreja, ela está ali prestes a ajudar aquele que precisa, ele está ali aos pés de Cristo. Só que quando as coisas ficam ruins, ela fala: não vou para Deus não vou para a igreja não, porque Deus não está me ajudando, eu estou passando por uma prova, Deus não está me ajudando, como é que eu vou para a igreja? Esse é o primeiro tipo de pessoa que existe no mundo. Existe um outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que quando as coisas estão ruins, quando ela precisa de uma ajuda, ela vai para a igreja. Quando as coisas estão ruins, ela está vendo aquilo, não está vendo saída, ela fala assim: existe um Deus que eu posso procurar. Aí ela vem na igreja, aí quando Deus abençoa ela fala assim: nossa, não, minha vida está boa, vixe, preciso de Deus não, está tranquilo. Acho que é para sempre. Acha que aquilo que ela conseguiu vai durar para sempre, vai ser a melhor coisa que ela vai conseguir. E existe, meus irmãos, terceiro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que quando as coisas estão boas, ela fala assim: não, tá tudo bem, eu não preciso de Deus. Só que quando as coisas começam a ficar ruins, ela fala assim: não, eu não vou buscar Deus não, porque Ele não me ajuda. Eu estou aqui sofrendo, Deus me ajuda, eu não vou buscar Ele. É aquela pessoa que não busca nem quando as coisas estão bem e nem quando as coisas estão ruins. Essa é a terceiro tipo de pessoa. E existe, meus irmãos, o quarto tipo de pessoa, que é essa pessoa que nós devemos ser, é a pessoa como Jó, que quando as coisas estão boas, nós reconhecemos que só estão boas porque Deus proveu na nossa vida. E quando as coisas estão ruins, nós sabemos que Deus é todo poderoso, que Deus é soberano e que nós devemos agradecer mesmo no sofrimento, meus irmãos. Satanás, meus irmãos, tentou destruir 5 áreas da vida de Jó. A saúde. Meus irmãos, Jó foi curado e ele viveu mais 140 anos. Ele conheceu até a sua 3ª geração. A sua finança. Meus irmãos, Jó, ele era rico, faliu.
Só que Deus, meus irmãos, restituiu Jó 2 vezes mais do que aquilo que ele tinha. Se ele tinha 1000 bois, Deus deu 2000 bois para Jó. Se ele tinha 1000 carneiros, agora ele tem 2000. Meus irmãos, Jó, agora ele tem muito mais do que ele tinha antes. Os amigos, meus irmãos, que desprezou tanto Jó, eles tiveram que se desculpar com Jó. Eles que tiveram que pedir oração para Jó. Deus honrou Jó nessa vida, meus irmãos. Porque Jó honrou a Deus. O casamento, Deus reconstituiu o casamento de Jó. Jó perdoou a sua esposa e viveu com ela pelo resto da sua vida. Seus filhos, meus irmãos, Jó, ele tinha 10 filhos que morreram. E Deus deu mais 10 filhos. Só que algum de nós vai se perguntar, mas então Deus não deu tudo em dobro? Porque se Jó tinha 10 e perdeu, ele deveria estar com 20 agora. Só que, meus irmãos, quando você perde uma pessoa, quando você perde um parente que morreu, e ele está com Cristo, ele não está perdido. Porque Jó agora passa a ter 10 filhos na terra e 10 filhos no céu com Deus. Satanás, ele queria afastar Jó de Deus, só que ele conseguiu que Jó conhecesse muito mais a Deus. Eita glória! Aleluia! Meus irmãos, isso já estava nos planos de Deus, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus é maravilhoso, meus irmãos. A vida sem Deus, ela não faz sentido. Nós fomos criados para viver na glória dele, porque para ele e por ele são todas as coisas. Meus irmãos, as pessoas, os seres humanos, eles têm um vazio dentro de si. Eles sentem aqui no peito um vazio. Aí a pessoa olha e fala assim: não, vou preencher esse vazio com bebida. Tenta preencher o vazio com drogas. Tenta preencher o vazio com tudo aquilo que o mundo oferece. Mas, meus irmãos, esse vazio que você está sentindo aqui dentro é do tamanho certinho de Deus. Se você colocar Deus nesse vazio, Deus vai preencher e você vai passar a ser uma pessoa plena. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé com a autorização do pastor. Quero fazer uma oração para nós estarmos encerrando. Maravilhoso, Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai eterno, Pai amado, santo é o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui na tua casa, papai, te buscando, papai, porque tu és poderoso, papai, porque tu é nosso rei, tu é nosso Senhor. Santo, santo é o teu nome, papai. Eu quero te agradecer, meu Deus, por ter nos trazido nessa noite. Muito obrigado, papai, porque os seus planos são perfeitos. Muito obrigado, papai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Deus. Papai, santo é o teu nome. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer pela oportunidade, meus irmãos, de estar aqui ministrando aqui nessa noite. Agradecer a todos os irmãos aqui, meus irmãos. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Ainda de pé em nome de Jesus. O quanto você conhece a Deus. Um homem íntegro, sincero, temente. Olha os caminhos desse homem. Olha para nós o quanto nós somos claros, o quanto nós somos errôneos. Um homem íntegro, sincero, e olha e diz: meu Deus, eu sou miserável, Senhor. Olha para nós, uma geração tecnológica, que acha que pode obrigar a Deus. Tem gente que acha que pode obrigar a Deus. Ou o Senhor faz, ou se não, o quê? Jó, em nome de Jesus. Missionário, Deus o abençoe. Deus abençoe. Leve nosso braço, nosso pastor. Uma alegria muito grande. Neste momento, em nome de Jesus, eu quero orar, irmãos. Quero não, né? Vamos orar. Nessa oração, não sei quem era a vítima daquele acidente. Embora nós não precisamos saber. Vamos orar. Já está nos dando a bênção apostólica. Cidade de Pedregulho. Nossa irmã Silvana. Irmã Silvana, está escrito assim: Salmo de número 37.
Pula aí o primeiro, o segundo versículo. Está escrito assim: entrega teu caminho ao Senhor. Confia. Entrega ao Senhor e confia. Glória a Deus. Tá? Em nome de Jesus. E vamos orar. A Bíblia, para Deus, diz que a oração de um único justo, ela é poderosa. Vamos interceder. Pai, é diante, ó Deus, de uma humildade que nós apresentamos neste momento. A vida, meu Deus, da nossa irmã Silvana está aqui, ó Deus, na cidade vizinha, cidade de Pedregulho. Meu Deus, ela acompanhou a palavra. E neste momento, ó Deus querido, toda a igreja, Senhor, está intercedendo em prol da vida. Senhor, em prol, ó Deus, daquilo que tem afligido, daquilo que tem afrontado a tua filha. Senhor, o Senhor é poderoso, meu Deus, neste momento. Senhor, se é um momento, Senhor, se ela está vivendo uma situação neste momento de ansiedade, de tristeza, Senhor, neste momento, Senhor, que o Senhor entra restaurando, restabilizando, restituindo em nome do Senhor Jesus. Pai, aconteceu, ó Deus, dentro, ó Deus, do nosso município, um acidente, onde vidas, ó Pai, vítimas, ó Deus, às vezes de uma falha humana, porque acidente é acidente, meu Deus, é algo imprevisível, meu Deus. Então neste momento, meu Pai, conforte, console e entra, meu Deus, fazendo do necessário. Pai, seja, meu Deus, com estas vidas, seja com essas famílias. Senhor, neste momento a tua igreja, Senhor, está acenando, ó Deus querido, como uma vírgula, uma partida. Obrigado, meu Deus, pela palavra qual nós ouvimos dessa noite. Senhor, eu tenho certeza, Pai, que a tua palavra tem endereço. Pai, então neste momento, na graça, no amor, na compreensão da tua palavra, colocaremos uma vida. Na comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e bem alto e bem forte junto, digamos: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus,